fez a Ave Maria para ele, o Espírito Santo tome conta de todo o seu ser, para tudo que ele falar conosco possa mudar a nossa vida, o nosso caminhar, como São Paulo, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde. Toda vez que eu sou pego de surpresa, às vezes acontecem algumas coisas. Quando eu tenho tempo de preparar, o Senhor fala assim: calma, vai ter algumas coisas. E aí minha voz de ontem para hoje ela começou a falhar. Mas eu acho que o caminhar ela vai soltando. Como a avó me apresentou, meu nome é Otávio, eu sou ministro da Eucaristia, estou investido no Ministério da Eucaristia na minha paróquia. Eu estou como coordenador também de grupo jovem na paróquia São Vicente de Paulo. E eu, por um grande milagre, eu me tornei quem eu sou, um católico que tenta buscar cada vez mais entender o amor que Deus tem por mim e entender mais o amor que Deus tem por toda a humanidade. E é interessante que uma das grandes fontes da minha conversão, do meu entendimento, do meu querer buscar mais, foi esse apóstolo que eu vou falar dele hoje. Foi lendo um livro sobre a conversão de Saulo de Tarso, conhecido como o nosso apóstolo Paulo de Tarso, que eu vi que eu não sou nada, que eu não sou ninguém. Saulo de Tarso, um grande perseguidor da igreja. Naquela época, ele era um perseguidor dos cristãos, que ele como fariseu, ele como entendedor da lei de Moisés, aquele que foi discípulo de Gamaliel, ele simplesmente entendeu que ele teria que perseguir e destruir aquela seita, considerada seita, que não era conhecida como cristianismo, ela era conhecida como seguidores de Jesus. E Saulo começou a fazer isso, a perseguição, baseado que o certo era o que era aplicado à lei de Moisés, não o que era aplicado à verdadeira lei de Deus, o que foi passado para ele na infância, o que foi passado a ele como cidadão, um cidadão romano. Ele era um cidadão que não poderia ser morto sem antes saber o porquê. E ele conseguiu, indo em buscas da perseguição, ele foi atrás de Estevão. Estevão foi um dos primeiros mártires naquela época. Estevão morreu apedrejado. Ele morreu de uma forma cruel. Mas no momento que ele estava apanhando, estava sendo apedrejado, ele ajoelhado, ele pedia: Senhor, obrigado por estar indo para a tua glória, obrigado por poder estar indo ficar ao teu lado, a tua presença. Ele glorificava o Senhor. E Saulo não entendia aquilo. E Saulo assistiu àquela morte cruel, que ele era um homem cruel.
Ele era um homem muito zeloso, mas zeloso na perseguição. Ele era um homem que buscava e feria a ferro e fogo, se possível fosse. Enquanto Estevão era apedrejado ou era morto, simplesmente ele segurava as capas daqueles que aquilo faziam. Que homem cruel! Mas ele não entendia a magnitude de conhecer o verdadeiro Deus, de conhecer um amor maravilhoso, que Jesus mostrou que aquele que ali estava era o nosso Pai, era o nosso Paizinho. Quem sou eu para me atrever a chamar Ele de Paizinho? Mas sim, Ele é o nosso Paizinho. Ele nos deu, Ele nos permitiu ser herdeiros, co-herdeiros de Jesus Cristo, ser herdeiros das promessas dele. E Saulo jamais percebeu aquilo. E Saulo, buscando mais e mais um fervor de machucar, de acabar com o cristianismo, ele simplesmente foi aos senhores do templo e foi atrás daqueles que mataram Jesus e falou que iria até Damasco buscar pessoas que eram seguidores de Jesus, os santos que ali fugiram para se esconder dessa perseguição. Iria levar até Jerusalém para que fossem julgados e exterminados. Saulo iria testemunhar que eles ali estavam pregando o Evangelho de Jesus. E quem diria que esse homem depois iria virar um grande escritor, que um livro que hoje conduz 90% de nossas vidas, se não 100%. E Saulo pegou essas cartas e se encaminhou para Damasco. E a distância ficava mais ou menos 250 quilômetros. E ele chegando perto de Damasco, uma luz arrebatadora veio em teus olhos e veio em volta dele e o castigou de tal forma que jogou para longe do cavalo que ele estava. Naquele momento, Saulo não enxergava nada além daquela luz. Os companheiros de Saulo que ali estavam simplesmente não entenderam o que acontecia com Saulo. E de repente ouviram uma voz gloriosa, uma voz maravilhosa: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, assustado com aquilo: quem é o Senhor? Quem que eu persigo? Sou eu, Saulo, Jesus. Por que me persegues? Por que está indo atrás de mim? E Jesus, neste momento, ele demonstra que o cristianismo era Jesus. A perseguição daqueles que ali estavam levando a palavra, o Evangelho de Jesus, não era somente aquilo. A perseguição era diretamente a Jesus. E Jesus simplesmente ele usou daquele poder maravilhoso para defender os seus e mostrar e usar daquele que é Saulo, o grande perseguidor, e torná-lo um dos maiores evangelistas, um dos maiores divulgadores da palavra. Naquele momento que ele foi arrebatado ao chão, simplesmente ele ficou sem palavras e ouviu o que Jesus disse. E Saulo simplesmente
começou a entender que tudo aquilo que ele vivia estava indo contra o Deus, contra as leis de Deus, que ele entendia que era verdadeiro. Ele estava indo contra o Filho de Deus, e aquilo o cegou. Ele ficou totalmente sem ver, sem conseguir dar um passo sozinho. E o Senhor vai além. E neste momento que o Senhor vai além, Ele fala para Saulo: Saulo, vá para Damasco, e lá um dos meus seguidores irá ao teu encontro. O interessante é que neste momento os companheiros de Saulo estavam ouvindo tudo aquilo, mas não enxergavam nada. Imagina você ali ouvindo uma voz, a voz de Deus, e sem entender o que estava acontecendo. Antigamente, eu posso dizer que eu ficaria maluco. Hoje, com um pequeno grão de fé que eu tenho, eu sei que é o amor de Deus por mim, é o amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, por mim, que está me dando o privilégio, que está permitindo que eu ouça a sua voz. E Ele fala sempre conosco, apenas temos que identificar as formas. E continuando, os companheiros de Saulo pegaram e levantaram ele e levaram para a cidade de Damasco, hospedaram ele num lugar. Só que ele passou ali 3 dias sem conseguir comer e beber nada. E ele não conseguia comer e beber nada simplesmente porque estava cego. Mas naquele momento alguém poderia ter ido ajudá-lo, mas ele se recolheu para entender o que realmente o Senhor queria dele, para entender que de fato o que iria acontecer. E em sonho, o Senhor foi ao seu discípulo Ananias, que era um discípulo de mansidão, era um discípulo tranquilo, mas ele tinha uma intimidade com o Espírito Santo. Ele tinha uma intimidade com aquele que o batizou e que permitia que ele pudesse proferir algumas curas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ananias, em sonho, falou com Jesus, e Jesus disse a ele: Ananias, vá ao lugar, você procurará uma pessoa chamada Saulo de Tarso, e você irá curá-lo, que ele está cego, e irá batizá-lo. E Ananias, como um bom cristão e questionador que nós somos, perguntou: mas Senhor, ele é aquele que perseguia os nossos, que levava para ser condenados e mortos? Jesus simplesmente falou: vá, faça. Quantas vezes nós não queríamos fazer algo e acabamos fazendo, porque sentimos em nosso coração que Jesus nos preparou para aquilo. Mesmo os resistentes, nós fomos. Mesmo com aquela resistência, nós chegamos e ouvimos aquilo.
e fizemos aquilo. Quantas vezes eu fui resistente, como Ananias, mas obedeci, e depois colhi as graças de Deus por ser um filho obediente. E Ananias foi até Saulo, e chegando lá, simplesmente ele libertou, curou daquela cegueira. E Saulo olhou para Ananias e falou que Jesus tinha falado com ele em sonhos que ele iria ser curado por um dos seus discípulos, e que a partir daquele momento ele estaria levando a palavra. Dos 36 livros do Novo Testamento, 14 livros foram escritos por esse tal de Saulo, que a partir daquele momento se tornou Paulo de Tarso. A partir daquele momento ele começou a entender quem era Jesus. Da mesma forma que Jesus permitiu que Saulo se tornasse uma pessoa cega por todos aqueles pecados que ele cometeu contra os cristãos, o Senhor também lhe deu aquela cura necessária para que ele entendesse quem era Jesus Cristo, que Jesus Cristo realmente era o Filho de Deus, realmente Jesus era aquele que as promessas de Deus vinham já nas escrituras antigas do Antigo Testamento, daqueles profetas que diziam que ali nasceria um menino, e realmente ele veio. O Senhor nos deu o seu Filho para remir os nossos pecados, e Jesus mostrou para Saulo que aquilo foi feito por todos nós. E Paulo, já convertido, feliz estava ali, e ele passou dias e dias se preparando, ouvindo a palavra, ouvindo todas as histórias de Jesus, que Jesus fez. Ananias preparou, porque Paulo de Tarso, ele não estava preparado para sair dali. Essa conversão foi tão importante para nós, que Paulo foi o apóstolo dos gentios. Paulo foi aquele que levou a palavra de Deus para todos aqueles que eles entendiam que não eram dignos. E através de cartas, Paulo converteu mais e mais e mais. E ele converte até hoje. Hoje, quantas vezes nós nos recorremos à Bíblia? Quantas vezes nós recorremos àquelas palavras que ele ali escreveu em Romanos, que ele escreveu em Gálatas, que ele escreveu a Efésios? É tão importante isso. É tão importante que aquelas palavras ali escritas não foram escritas apenas por Paulo de Tarso convertido, por aquele apóstolo que demorou tempo até entender que ele não estava investido entre os cristãos para matá-los. Não, ele estava investido entre os cristãos porque o Senhor quis assim, porque o Senhor quis convertê-lo, porque o Senhor quis usar daquele que era perseguidor para ser propagador da palavra. E o Senhor faz isso até hoje. E Paulo ele sempre diz que depois que ele descobriu o verdadeiro amor de Deus, ele se atreve a chamar o nosso Senhor, nosso Deus, de Pai. Ele se atreve a dizer que é irmão de Jesus Cristo.
Ele foi um daqueles apóstolos que enfrentou tudo, que quase morreu por várias vezes, que ficou preso por vários anos, simplesmente para propagar o Evangelho, para levar a palavra de Jesus. E ele ainda diz: ai de mim se não levar o Evangelho, ai de mim se eu não falar de Jesus. E quantos de nós hoje estávamos como Ananias, um cristão manso, um cristão tranquilo, e temos sede de ser como Paulo, evangelizador, levador da palavra do Senhor. De tantas graças que ele recebeu, ele falou que tinha que servir ao Senhor, ele teria que propagar a palavra do Senhor. E da mesma às vezes, eu na minha insignificância, eu na minha pequenez, às vezes me sinto aquele cara que tem que estar presente para tentar levar a palavra do Senhor, para tentar dar aquela pequena ponta de esperança a alguém, dizendo que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus o amou primeiro, então nós temos que amá-lo. Por que não nos dedicarmos a tentar levar a palavra do Senhor àqueles, lembrando que toda a graça que nós recebemos diariamente, como Paulo recebeu diariamente todas as graças, às vezes não tinha o que comer e aparecia, não tinha o que vestir e aparecia. Por que não tentarmos só apenas agradecer, servindo ao Senhor? E este ano é um ano propício para isso, para participarmos mais. Eu peguei no final da palestra da minha avó e ela dizia que nós temos sim que estar participando de pastorais. E por que não participar de pastorais? Naquela época não tinha pastorais, então Paulo saía para evangelizar aos gentios. Paulo saía para evangelizar aqueles que às vezes não entendiam o que estava falando, mas ele estava recebendo tudo aquilo que Paulo estava falando. Paulo levava o Espírito Santo para alguns apóstolos não entendiam que era devido, que o Senhor não podia fazer isso. Mas Jesus Cristo quis assim e preparou Paulo para isso. Da mesma forma que Jesus nos prepara diariamente para levarmos a palavra dele, para falarmos um pouquinho sobre ele. E eu convido a cada um de vocês, não precisa, eu não tenho o dom da palavra, eu também não tenho. Eu não sei falar, eu tenho vergonha de falar em público. Eu falei, também tinha, e o Senhor me capacitou. Por que não começar dentro da sua casa, apenas falando para aqueles que o Senhor hoje te deu uma graça? Qual graça? De levantar. Me deu o sol, me deu a chuva, me deu a graça de estar respirando, me deu a graça de poder dizer por mais um dia eu sou feliz, mesmo em meio a dificuldades. Naquela época, os apóstolos sofreram muito, Paulo sofreu muito, foi perseguido, todos carregaram aquela cruz, aquela dificuldade. Da mesma forma hoje nós passamos por nossas dificuldades. Da mesma forma hoje aqueles pequenos problemas que colocamos naquele copo d'água e começa a transbordar e ficamos loucos porque aquele problema não vai resolver, e o Senhor vira para mim e fala: filhinho, confia, estou contigo. Essa semana, esse final de ano para mim foi turbulento. Eu tive os problemas e pedindo ao Senhor
resolva. E pediram a mãezinha passar na frente. E o desespero, e a ansiedade, e o peru de véspera aqui estava quase morrendo. Porque eu sou igual o peru de véspera de Natal. Antes do Natal já estou ali quase morto. E de repente o Senhor fala comigo através de pessoas. E chega para mim assim: filhinho, apacenta teu coração. O Senhor disse que Ele está contigo. Vai acontecer. Se algum dia eu tive dúvida, passou. Se algum dia eu tive dúvida que o Senhor, Ele era por nós, passou. E eu falo para vocês: confie. É difícil, tarda, não é no nosso tempo, mas acontece. E Paulo entendeu isso em uma das suas últimas cartas, se eu não me engano, a Coríntios, quando ele disse: viver para mim hoje é Cristo, é levar a palavra dele, e morrer já estou, no fim é ganho. Eu digo que essas palavras dele é que mais me motivaram a viver minha vida em Cristo. Eu não faço parte de uma comunidade em vida, nem em aliança. Comunidade em vida é aquele que vive apenas pela comunidade, apenas por Deus, e na comunidade fazendo o trabalho por ela. Em aliança é aquele que tem um trabalho fora, mas faz tudo por aquela comunidade. Eu sou atrevido um pouquinho, eu faço tudo pelo meu Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu faço tudo o que posso por Nossa Senhora, e coloco todas as minhas dificuldades à frente, aos pés do Senhor e à frente de Nossa Senhora, para que ela possa levar, como boa advogada que é, ao seu filho, para que chegue ao nosso Deus. Então, não deixe jamais se abater pelas dificuldades. Não deixe jamais que os soldados de Roma lhe persigam. Não deixe jamais que o inimigo impeça que você chegue a Jesus Cristo. Amém? Amém. Muito obrigado.